Então, turma, nós aí estamos revisando o nosso capítulo 1. Na nossa aula de quarta-feira, nós revisamos aí as camadas que formam o nosso planeta, vimos aí que algumas ficções, né, que um livro, né, Viagem ao Centro da Terra, que foi escrito por Júlio Verne, aquela abordagem que ele utilizou no livro é realmente 100% ficção científica, né? No centro do planeta não tem o que ele descreve no seu livro, mas, como eu falei na aula anterior, aconselho-vos a lê-lo, é um bom livro, certo? E aí, turma, na aula de hoje a gente vai focar mais em rochas e no solo, certo? E para nós começarmos, eu vou ler a seguir aqui para vocês algumas informações sobre o Santuário Histórico de Machu Picchu, uma das maiores atrações turísticas da América do Sul. Machu Picchu era uma importante cidade da civilização Inca, localizada entre os picos da Cordilheira dos Andes, no Peru. Estima-se que essa cidade tenha sido construída no século XV e apresentava palácios, casas, escadarias, canais, fontes e áreas agrícolas. Essas construções foram feitas principalmente com blocos de rochas de granito. Vou até aqui, ó, grifar rochas de granito, os quais eram trabalhados e encaixados de tal forma que não era necessário uni-los com nenhum outro tipo de material. Diferente das construções, né, turma, que a gente tem, por exemplo, quando a gente vai construir uma casa, um prédio, é difícil ali a gente não utilizar argamassa, cimento, para unir um tijolo ao outro, né? Mas aí nas construções arquitetônicas da cidade de Machu Picchu não era necessário utilizar. E aí, por que eu grifei rochas de granito? Porque é justamente o assunto que vai ser revisado na nossa aula de hoje. Então, turma, olha só, temos aqui 3 perguntinhas que já estão aí, de certa forma, respondidas, mas vamos aí discutir um pouquinho essas perguntas. Primeira, de que camada da Terra provém o granito utilizado nas construções de Machu Picchu? Então, turma, como nós vimos, no manto, né, que seria a camada intermediária do planeta Terra, a rocha, né, não se encontra no estado sólido, ela está ali no estado líquido, né, uma forma mais pastosa, por conta das altas temperaturas. Então, essa rocha em estado sólido, ela só pode ser utilizada, ela só pode ser extraída da crosta terrestre, como nós também até falamos, também conhecida como litosfera, certo? E aí, essa terceira pergunta aqui eu também achei bem interessante. Qual seria a relação entre as rochas e o solo? Então, turma, essa questão ela tem como objetivo levantar os conhecimentos prévios que vocês teriam a respeito da formação do solo. Eles podem, né, vocês poderiam aí comentar que o solo é proveniente da fragmentação das rochas, que esse fenômeno aí é causado pelo intemperismo. Então, como até esse assunto que nós vimos no início do ano, nós ainda estudamos no presencial, nós estávamos ainda em sala de aula, pois ainda não estávamos em quarentena. Então, até dei até um exemplo para vocês em sala de aula sobre o copo de vidro, né? Quando a gente pega aquele copo de vidro, aquece aquele copo, né? Eleva a temperatura do copo e de forma muito súbita a gente baixa a temperatura do copo. O que vai acontecer com o vidro? O vidro vai trincar. A mesma coisa, galerinha, acontece com as rochas, né? Então elas ficam aí expostas à ação da natureza e elas vão se fragmentando. E a fragmentação dessas rochas dá origem aos solos, ok? E esse processo de fragmentação das rochas nós chamamos de intemperismo, certo? É graças ao intemperismo, né, que seria aí o desgaste natural dessas rochas, que ocorre a formação do solo. Mas dando continuidade. Os incas utilizavam as rochas de diferentes maneiras, mas, afinal, o que são rochas? Turma, as rochas constituem a maior parte da crosta terrestre e são formadas basicamente por minerais. Então, esses minerais unem-se uns aos outros
E a união desses minerais dá origem às rochas. As rochas fornecem minérios de interesse econômico e são utilizadas como matéria-prima na fabricação de diversos produtos e na realização de diversas atividades. Além disso, as rochas apresentam outras importâncias. Por meio delas, é possível realizar diferentes estudos sobre o passado geológico da Terra, obtendo dessa forma informações sobre a formação do nosso planeta, indícios sobre a formação dos solos, porque dependendo, turma, do tipo de rocha, ela vai dar origem a um tipo específico de solo. Evidências sobre os seres vivos que habitaram e foram extintos. Através do estudo das rochas, nós também podemos aí analisar as mudanças climáticas que ocorreram desde o início da formação do nosso planeta. E aí, existem diferentes tipos de rochas. E, né, nesse capítulo que nós estamos revisando, nós vamos ver aí as principais, que são rochas magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Então, essa imagem, turma, que vocês estão vendo agora, são construções aí, né, do santuário histórico da cidade de Machu Picchu, e essa foto aí ela foi tirada em 2017. Diga-se de passagem, eu tenho muita curiosidade, muita vontade, né, de visitar esse santuário, porque eu acho a arquitetura e a história da construção desse local bem interessante. E aí, turma, agora a gente vai começar a falar sobre os três tipos de rochas: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Para quem já aí tentou resolver o nosso último TD, vocês viram que ele aborda mais tipos de rochas, né? Então, prestem bastante atenção aí na aula de hoje, que isso vai auxiliá-los bastante na resolução aí do nosso último TD que foi aplicado. Então, olha só. Então, vamos primeiro falar sobre rochas magmáticas. Turma, eu vou até circular aqui. A palavra, vou até circular aqui de uma outra cor. A palavra magmática lembra um termozinho que nós estudamos na nossa última aula, né? Se vocês prestaram bastante atenção na nossa última aula, vocês verificaram aí que na nossa última aula nós falamos sobre as camadas da Terra, não foi isso? Crosta terrestre, que também pode ser chamada de litosfera. Estudamos sobre a camada intermediária, que é o manto, e a camada mais profunda, que é o núcleo. Então, turma, esse termo aqui, ó, magmáticas, lembra muito a palavra magma. E essa palavra magma lembra muito aí o manto da Terra, que eu até expliquei para vocês, que durante as erupções vulcânicas, o magma ele é expelido. E é justamente, turma, esse magma que dá origem às nossas rochas magmáticas. Então, vamos lá. Essa imagem aí que vocês estão observando na nossa tela é o monumento às bandeiras que se localiza no Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Essa foto também foi tirada em 2017. Pois bem, turma, o Monumento às Bandeiras é uma homenagem aos bandeirantes que foram desbravadores do território nacional no período em que o nosso país era colônia de Portugal. Essa escultura foi feita por Victor Brecht, nem sei se a pronúncia é essa, turma, mas foi. E é formada por 240 blocos de rochas chamada granito, um tipo de rocha magmática. Então, olha só, se vocês já quiserem até anotar, ó, o granito é um tipo de rocha magmática. Mas o que seriam aí essas rochas magmáticas? As rochas magmáticas ou ígneas, elas também recebem essa nomenclatura. Outra observação aí que vocês podem fazer, outra anotação aí que vocês podem realizar. Rochas magmáticas ou ígneas são aquelas formadas pelo resfriamento do magma. E de onde é que vem esse magma? Do manto do nosso planeta, da nossa camada intermediária. Esse resfriamento, turma, esse resfriamento do magma, ele pode ocorrer lentamente
ou de maneira rápida, certo? Resultando aí dessa forma em diferentes tipos de rochas, como o granito e o balsato, certo? Então, ó, vamos só entender aqui, ó, balsato não, balsato. Então, estamos vendo aqui o vulcão, estamos observando aí que essa imagem está demonstrando uma erupção vulcânica, ok? Então, vamos só ler aqui as observações que nós temos na nossa imagem. Primeira delas, durante a atividade vulcânica, parte do magma pode não ser expelida para a superfície terrestre e se deposita entre as rochas no interior da crosta. Nesses depósitos, o magma é lentamente resfriado, solidificando-se e, dessa forma, dando origem a rochas, como exemplo, nós podemos aí citar o granito. Então, vamos entender. Nem sempre, durante uma erupção vulcânica, esse magma chega à superfície terrestre. Em algumas situações, ele vai ali se depositando entre as frestas da crosta terrestre. E dessa forma, ele vai resfriando, mas só que de uma maneira bem lenta. Consequência desse resfriamento é como origem o granito. Então, o granito é um tipo de rocha magmática, porém, o resfriamento desse magma se dá de forma muito lenta. Vamos aí para a nossa segunda observação. Quando o magma proveniente de uma erupção vulcânica atinge a superfície do nosso planeta, a lava sofre um resfriamento muito rápido e se solidifica, dando origem, então, aí, a origem, o balsato. Então, deixa eu fazer aqui uma perguntinha a vocês. Vocês já viram que existe uma pedra que é muito utilizada aí para limpar o solado dos pés, que a gente chama de pedra pomes? Você já ouviu falar? Sim. Pronto. Que ela parece uma espécie de esponja, ela é toda furadinha. Turma, aquela pedra, ela também é um exemplo de rocha magmática. Ali o resfriamento se deu de uma forma muito rápida, muito brusca. Ah, professor, como é que o magma sofre esse resfriamento de forma tão brusca? Quando ele entra em contato com a água do mar, por exemplo. E aí, como o resfriamento se dá muito acelerado, então a pedra magmática fica com aquele aspectozinho da pedra pomes, tá certo? Ali que parece uma esponjinha, né? Porque ela é cheia de poros. Então, aquela pedra, né, também é exemplo de rocha magmática, tá certo? Então, olha só, turma, vamos ver aqui agora algumas imagens. Então, essa imagem aqui que vocês estão vendo, que eu acabei de circular de verde, é exemplo do granito. O granito pode apresentar coloração branca, ele pode ser cinza, ele pode ter uma cor mais tendendo para o rosa ou tendendo para o azul. Ele é formado por materiais como quartzo, feldespato e mica, e é muito utilizado na fabricação de monumentos, no revestimento de prédios, paredes, mesas, pias, muros, alicerce, dentre outras muitas utilidades. Então, o granito ele tem essa coloração diversificada justamente por conta dos materiais, ó, que não deixa de ser um material, né? Mas dos minerais que os formam. Então, basicamente, o granito vai ser formado por quartzo, feldespato e mica. E o que é isso mesmo, hein, professor? São minerais, ok? Já aqui, nós temos exemplo do balsato, que apresenta coloração mais escura, podendo ser preta, um cinza mais escuro ou até mesmo castanho. Ele é rico em ferro e magnésio, que nós também sabemos que são exemplos de minerais, e é muito utilizado na construção civil, na fabricação de pisos, revestimentos e paredes. Ele também é muito utilizado, turma, na pavimentação das estradas. Então, aqueles blocos que nós vemos lá nas estradas é exemplo de balsato, ok? Já as rochas sedimentares, ela tem uma relação direta com o intemperismo, né, que é aquele processo de desgaste do solo, do solo não, perdão, das rochas, que as rochas vão se fragmentando e tudo mais. Então, olha só, turma, como é que ocorre a formação da rocha sedimentar? Primeiro,
Vamos aí ler uma informaçãozinha, vamos falar sobre o Parque Estadual de Vila Velha. Esse parque, turma, ele localiza-se no município de Ponta Grossa, no Paraná. Ele é um patrimônio histórico e artístico. Ele foi fundado em 1953 e é conhecido principalmente pelas esculturas naturais. Se nós estamos falando de esculturas naturais, é porque elas foram feitas pela própria ação da natureza. Então, essa imagem que vocês estão vendo ao lado, ela não foi feita por mãos humanas. Foi a própria natureza que foi esculpindo aí esse monumento. E esses monumentos, que se localizam no Parque Estadual de Vila Velha, eles possuem vários formatos, lembrando camelos, botas, esfinges, até mesmo noiva. Há cerca de 340 milhões de anos, essa região que era congelada passou por um processo de degelo, ou seja, o gelo foi derretendo. Um depósito de areia que existia no local foi exposto e esculpido pela ação das chuvas e do vento, formando dessa forma grandes blocos de rochas chamadas arenito, que é, o arenito é um tipo de rocha sedimentar. E aí vamos entender, turma, como é que ocorre a formação dessas rochas. Nós vimos aí que as rochas magmáticas, elas são originadas, né, com o resfriamento do magma. Nós vimos que esse resfriamento pode ocorrer de forma rápida ou de forma lenta. Já as rochas sedimentares, elas são formadas pela decomposição e pela desintegração de outras rochas. Como eu falei para vocês, o intemperismo participa aí da formação das rochas sedimentares. Então, olha só, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só. Nessa nossa primeira imagem, o que é que nós podemos observar? As águas das chuvas e dos rios e os ventos estão aí desgastando as rochas, transportando dessa forma os sedimentos. O que seriam esses sedimentos? São os pequenos fragmentos de rocha que vão aí se desprendendo da rocha maior. E a ação da chuva e dos ventos levam esses pequenos pedaços de rocha para outros locais. E aí, olha o interessante, turma. Esses pequenos fragmentos, eles vão aí se depositando em camadas, certo? Então, estamos vendo aqui, ó, o intemperismo, que é o desgaste da rocha. Na segunda imagem, o que é que nós já podemos observar? Os sedimentos acumulados vão se compactando, fazendo com que eles se unam uns aos outros. É possível também que outros minerais se depositem entre esses sedimentos, auxiliando dessa forma na união desses pequenos pedaços. Então, rochas sedimentares receberam esse nome porque elas são formadas por sedimentos. E o que é que são sedimentos? São fragmentos de várias outras rochas, ok? E essas rochas se fragmentaram por conta do intemperismo. O processo de transporte e deposição de sedimentos, ele é contínuo, ou seja, turma, ele nunca para, provocando a formação de diversas camadas de sedimentos, característica facilmente observada nesse tipo de rocha. E aí, para quem realmente estava atento às nossas aulas e ao nosso TD, eu acho que lá nós temos 2 ou 3 questões que falam sobre fósseis. E aí, em que tipo de rocha vocês acham que os fósseis são localizados? Justamente nas rochas sedimentares. Os fósseis só vão ser encontrados, turma, em rochas sedimentares. E aí vem a pergunta: mas por que, professor, os fósseis só são encontrados em rochas sedimentares? Justamente por conta do processo de formação desse tipo de rocha. Eu não acabei de explicar para vocês que rochas sedimentares, elas vão se formando pela compactação de várias e várias camadas de sedimentos? É justamente por isso que os fósseis só são encontrados nesse tipo de rocha. Então, deixa eu ler aqui um pouquinho para vocês. Ó. Os fósseis são vestígios
marcas ou impressões de seres vivos que existiram na Terra há milhões de anos. Então, muitos acham que fóssil é somente um esqueleto, e não é, turma. Uma folha pode se fossilizar, uma pegada pode se fossilizar, então fóssil são vestígios, marcas ou até mesmo impressões que seres vivos que existiram há muito tempo atrás no nosso planeta deixaram. Os fósseis permanecem registrados no ambiente até os dias atuais. Então, olha só, ao morrer, as partes moles dos seres vivos são facilmente decompostas pelos micro-organismos. Seres vivos que possuem principalmente partes duras, como os ossos, dentes e conchas, têm maior probabilidade de deixar fósseis do que aqueles que só têm somente partes moles. Para que ocorra a fossilização, são necessárias diferentes condições que interrompam a decomposição natural desse ser vivo e que permitam sua preservação ao longo do tempo. Esse processo pode ocorrer de diferentes maneiras, como durante a formação das rochas sedimentares. Então, olha só, turma, vamos aqui observar como é que ocorre esse processo de fossilização. Então, temos aqui na nossa primeira imagem um ser vivo primitivo, né? Então, olha só. Quando um ser vivo morre, ele é depositado sobre uma superfície no ambiente, seja no fundo do mar, como é o nosso exemplo aí, ou seja em terra seca. Esse local vai recebendo, turma, sedimentos, que se depositam sobre o resto do ser vivo. Camadas e mais camadas de sedimento vão se depositando neste local, né? E os restos do ser vivo, entre essas camadas de rocha, acaba sendo o quê? Preservado. Os fósseis ficam preservados ao longo de milhares de anos entre essas camadas das rochas sedimentares, e aí podem ser estudados após a remoção cuidadosa, viu, galera? Então, para se retirar um fóssil encontrado, tem que se tomar inúmeros cuidados, porque, como nós acabamos de ver, eles estão ali há milhares e milhares de anos. Então, não esqueçam, fóssil são encontrados em rochas sedimentares. A formação das rochas sedimentares ocorre ao longo, prestem bastante atenção no que eu vou dizer agora, turma, ao longo de bilhões de anos. Assim, esse tipo de rocha permite que seres vivos de diferentes períodos geológicos sejam preservados ao longo do tempo. E aí vamos só entender o que é um período geológico. É o intervalo de tempo da história da Terra. O planeta Terra apresenta mais de 4,5 bilhões de anos, o chamado tempo geológico. Para facilitar os estudos e sua localização no tempo, os cientistas criaram divisões em intervalos de tempos menores, como o período geológico. Então, o nosso planeta, é bem velho. Continuando, turma, entre os diferentes tipos de rocha sedimentar, podemos citar aí, é bom que vocês anotem, viu? Tem questão no TD que faz esse tipo de pergunta aí, ó. Exemplo de rochas. Então, exemplo de rochas sedimentares, nós temos o arenito, as rochas calcárias e as rochas argilosas. Então, a argila é um exemplo aí de rocha sedimentar. As rochas calcárias, elas vão ser compostas basicamente de carbonato de cálcio, por isso que elas são chamadas de calcárias, e podem apresentar coloração cinza, amarela ou preta. Essas rochas podem ser formadas a partir de seres vivos marinhos, como os corais e as algas, ou de suas partes, como as conchas. Além disso, tais rochas podem ser resultantes da precipitação do carbonato de cálcio, como é encontrado em algumas cavernas. O calcário, um tipo de rocha calcária, é utilizado na indústria metalúrgica para corrigir a acidez do solo e é essencial na construção civil, pois participa da produção do cimento e da
cal. E aí, falamos aí agora, vamos falar, aliás, das rochas metamórficas. A palavra metamórfica lembra uma outra palavra que a gente já até estudou sobre ela, metamorfose, né? E nós sabemos que metamorfose é um processo que alguns seres vivos sofrem, né? Que na fase adulta eles têm aspectos completamente diferentes da fase inicial da vida deles, né? Exemplo, borboleta. A borboleta, na sua fase inicial, é um ovo, esse ovo vira uma lagarta, essa lagarta vira um casulo, e aí do casulo sai a borboleta com características completamente diferentes. Então, quando a gente está falando de rochas metamórficas, é porque são rochas que, com o passar do tempo, foram sofrendo modificações. Por isso que elas são chamadas de metamórficas. Então, temos a imagem do nosso Cristo Redentor, que se localiza na cidade do Rio de Janeiro, e vamos falar um pouquinho sobre ela. A estátua do Cristo Redentor é uma importante atração turística mundial e é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Essa estrutura é encontrada no Morro do Corcovado, que fica no Parque Nacional da Tijuca, na capital do Rio de Janeiro. Essa construção é feita em concreto armado, revestido por uma rocha chamada esteatito, ou popularmente... Oi. Eu morava lá. Olha que legal. Eu tenho muita vontade de visitá-lo. É um outro desejo que eu tenho, visitar o Corcovado só para ver aí o Cristo Redentor. Então, turma, olha o nome da rocha, esteatito, ou popularmente chamado pedra-sabão, que é um tipo de rocha metamórfica, tá certo? E aí, como é que ocorre a formação dessa rocha? Condições extremas de temperatura, pressão ou atrito podem transformar, ou seja, podem modificar algumas rochas magmáticas ou até mesmo sedimentares. Dessa forma, essa rocha magmática ou essa rocha sedimentar vai dar origem a um outro tipo de rocha, que é justamente a rocha metamórfica. E aí, turma, vamos entender o que seriam essas condições extremas de temperatura, pressão ou atrito. Então, vamos observar aqui, ó. Vocês estão vendo a imagem. Rochas magmáticas ou sedimentares que são submetidas a grande aumento de pressão ou de temperatura. Então, olha só, turma. Quando a gente fala aumento de pressão, é quando ela está muito, muito, muito profunda em relação à crosta terrestre, certo? E nós já sabemos que quanto mais profundo nós estamos em relação à crosta terrestre, maior vai sendo a temperatura do nosso planeta. Então, quando essas rochas magmáticas ou sedimentares estão sofrendo forte pressão e sendo submetidas aí a fortes temperaturas, elas vão se alterar, elas vão sofrer modificações em sua estrutura e textura. E essa modificação de estrutura e textura vão dar origem aí às rochas magmáticas, ok? Então, um dos principais fatores aí que vai fazer com que essa rocha magmática ou essa rocha sedimentar sofra modificações estruturais e texturais será justamente aí a pressão e o calor, tá certo? Entre as rochas metamórficas mais conhecidas, podemos citar o mármore, a ardósia e o gneiss. O mármore possui coloração branca, mas também pode ser encontrado nas cores rosas, como é o caso que nós estamos vendo aí na nossa imagem, verde ou preta, de acordo com os materiais com as quais está associado. Ele é muito utilizado, turma, na produção de esculturas e na construção civil. A ardósia, como vocês estão podendo aí observar, pode apresentar coloração cinza, verde, vermelha, marrom ou preta. Então, vocês já entenderam que o que vai determinar a coloração da rocha é o tipo de mineral que a forma, certo? A ardósia origina-se de atividades tectônicas
sobre rochas argilosas. Lembrando que rochas argilosas são exemplos de rochas sedimentares, ok? Como podem formar placas, ela é comumente utilizada para a confecção de pisos e telhados. O gneiss é uma rocha metamórfica rica em feldespato, quartzo e mica. Então, por isso, turma, que ele se parece tanto com o granizo, né, como nós vimos lá, que é um exemplo de rocha magmática. Apresenta coloração cinza, rosa ou preta e se assemelha ao granito, exceto em relação à sua a sua textura. Então, ele tem basicamente a mesma coloração do granito, mas a textura do gneiss é bem diferente. O gneiss pode ser originado tanto de rochas sedimentares quanto de rochas magmáticas. Ao observá-lo, podemos perceber faixas de tons claros alternadas com faixas de tom escuro. Então, a gente percebe, ó, escuro, mais claro, escuro, mais claro. É como se fosse cor sim, cor não, cor sim, cor não, certo? E aí, turma, para finalizarmos, vamos falar aí também sobre algo presente no nosso país, que é o Morro do Pão de Açúcar, que fica aí na Baía de Guanabara, cidade do Rio de Janeiro, certo? Então, ele tem cerca de 396 metros de altura e ele é justamente formado por rochas metamórficas, especificamente o gneiss, ok? Então, só para vocês ficarem ligados nas curiosidades, né, que nos cerca. O nome Pão de Açúcar teve origem na semelhança de seu formato com um dos recipientes de barro que eram utilizados para transportar o açúcar para a Europa. Então, acredito eu que pouquíssimos sabiam dessa informação. Então, ele recebeu esse nome de Morro do Pão de Açúcar, porque ele se assemelhava muito em relação ao formato, aos recipientes de barro, como vocês estão percebendo aqui, ó, que eram utilizados para transportar açúcar para a Europa aí no século, só um instantinho, nos séculos 16 e 17. Pode falar. E é verdade mesmo, se assemelhar muito. Pois é, então, acredito eu que agora, se alguém perguntar, menina, por que o nome é Morro do Pão de Açúcar? Aí vocês já vão lá e vão dizer o porquê, porque aula com o professor Jean também é cultura, viu, galera? Então, turma, dessa forma aí, finalizamos a nossa revisão sobre os tipos de rocha. Só para a gente dar aí uma compactada no que foi visto hoje. Nós vimos que as rochas, elas são, que os solos são formados mediante a degradação das rochas. Nós vimos aí que existem 3 principais tipos de rocha, que são as rochas magmáticas, que são formadas pelo resfriamento do magma, rochas sedimentares, que são aí formadas por sedimentos, que são os desgastes que as rochas sofrem pela ação do intemperismo, e vimos também as rochas metamórficas, que são rochas que se originaram pela mudança, pela transformação ou das rochas magmáticas ou das rochas sedimentares. Curiosidade, os fósseis são encontrados em rochas sedimentares. Não esqueçam desse detalhe, ok?